eu tenho buscado as informações dos Enem dos últimos 10 anos, do novo Enem. De 2009 a 2019, eu cataloguei todas as informações possíveis e necessárias da prova do Enem, gente. Eu tenho tudo tirado dos Enems anteriores. Inclusive, quem já deu uma olhada lá no aplicativo, viu um módulozinho chamado lá, GPS do Enem. Eu vou disponibilizar isso para vocês amanhã. Eu não fiz só para a prova de matemática, não, tá, gente? Eu vou colocar isso lá amanhã, os conteúdos que mais caíram de todas as disciplinas de todos os 10 anos do Enem. Porque, olha só, eu quero te ajudar em matemática, mas mais do que isso, eu quero te ajudar a ser aprovado no curso dos teus sonhos. Tá? E há 3 semanas da prova do Enem, não há mais possibilidade de estudar todo o conteúdo. Com o GPS do Enem, que eu vou disponibilizar lá amanhã, vocês vão poder ver, por exemplo, história, que é que eu foco em história, vai focar nos conteúdos que mais caíram. Eu fiz isso analisando os microdados. Volto a repetir, a prova do Enem é muito mais do que conteúdo, gente. A prova do Enem é uma estratégia. Dá uma olhada na tela de vocês, o que é que eu separei aqui, ó. Olha só, todos os dados catalogados dos conteúdos que já caíram nos últimos 10 anos de matemática. Olha só, gente, da prova de 2009, está aí na tela de vocês, até o último Enem de 2019. Olha só o primeiro conteúdo aqui, ó, assunto nosso do encontro no sábado, grandezas proporcionais. Gente, 245 questões nos últimos 10 anos. Se fôssemos fazer uma média, daria quase 25 questões por prova do Enem, de grandezas proporcionais. Claro que dentro desse conteúdo, grandezas proporcionais, está aí razão e proporção, está aí porcentagem, está aí regra de 3, está aí as razões especiais. Esse é o conteúdo que mais caiu na prova do Enem. A gente fala sobre isso no sábado. Tá? A gente começa às 10 horas e não tem hora para acabar, porque esse é o conteúdo mais importante da prova do Enem. E as questões, gente, quase sempre são ou questões básicas, questões fáceis, ou questões operacionais, questões médias. E é isso que vai fazer a tua TRI subir. Tá? Fazer uma prova, uma nota alta na prova do Enem, gente, não é fazer muitas questões, é fazer as melhores questões. E as melhores questões não são as difíceis. As melhores questões são as questões mais fáceis. Então, ó, é por isso que este conteúdo faz parte da base do método 720, grandezas proporcionais. Tá? Olha aqui, ó. Por exemplo, tá aqui, ó, outro conteúdo nosso, é o nosso quarto encontro, ó, estatística e probabilidade. E ainda tem aqui, ó, médias. Porque média, gente, eu vou colocar aqui dentro de estatística. Olha só esses 3 assuntos, que é uma coisa só para o Enem, é um conteúdo só, a nossa competência 7. Estatística e probabilidade. Gente, olha para cá. 75 com 62 com 35. Isso aqui vai dar quanto? 110, 172 questões. Se eu dividir por 10, daria quase 18, ó. Mais ou menos 17 questões todo ano na prova do Enem. Ó, grandezas proporcionais, um conteúdo, estatística e probabilidade, ó, numa média de mais de 170 questões nos últimos 10 anos, tá? Então, esse é um outro conteúdo que faz parte, são só 5 conteúdos, gente. A base do método 705 são 5 conteúdos para fazer mais de 700 pontos em apenas 20 questões. E isso não é do nada. Tá? Eu estudei os microdados e eu posso garantir a vocês que isso é muito possível. Tá? Ó, aí, olha para aqui, ó, funções. Está aqui, ó, funções. Outra aqui, ó, 109 questões. Mas quando ele fala de função, ele está falando de tudo, né? Mais ou menos, porque se você olhar aqui embaixo, ó, logaritmo está aqui separado. Olha só, 11 questões de logaritmo e a maioria delas são questões difíceis. Eu vou me preocupar com logaritmo nessa reta final? De forma alguma. Eu vou me preocupar com, trigonometria nessa reta final, geometria analítica nessa reta final, ó, PG nessa reta final, inequações nessa reta final. Não, gente, porque são poucas questões que caem na prova do Enem. Às vezes nem caem. Quando caem são questões difíceis. Essas questões não subirão a tua TRI. Esquece isso. Tá? Aqui dentro de funções, eu também posso te dizer quais foram exatamente as funções e por que eu apenas vou trabalhar com vocês função do primeiro grau. Ó, então tá tudo aqui, gente. Ó, geometria espacial, olha só. Geometria plana, olha quantas questões de geometria espacial. 111. Mais geometria plana, 92. São, ó,
mais de 200 questões de geometria. Esse é o nosso 5º encontro. Mas eu não vou falar tudo de geometria, não. Nem de espacial, nem de geometria plana, porque não há necessidade disso. Olha só, para que vocês possam ter ideia. Olha como essas informações... Gente, não precisa tirar print da tela nenhuma. Eu vou disponibilizar tudo isso para vocês. Tá? Tudo isso para vocês. Olha só, o conteúdo que mais caiu na prova do Enem nos últimos 10 anos, tá? Grandezas proporcionais. Olha na tela como é que isso aí aconteceu, ó. Ó, um total só de razão, ó, razões e proporções, 159 questões. 159 questões. Dá quase 16 questões em média por prova do Enem, só de razões e proporções. Ó, porcentagem, mais 88 questões. Gente, para que eu vou me preocupar nessa reta final com inequações, com trigonometria, com geometria analítica, com logaritmo? Eu vou me preocupar com o conteúdo que mais cai na prova do Enem, grandezas proporcionais. Tá? E aí, ó, a gente segue, ó. Quando eu vejo aqui, por exemplo, geometria espacial. Ah, Eduardo, geometria espacial é um conteúdo imenso. Então, como é que eu vou revisar tudo isso nessa reta final em 3 semanas? Você não vai revisar tudo isso. Porque olha só aqui o que eu busquei nos microdados do Enem, catalogando os últimos 10 anos. Em geometria espacial, nos últimos 10 anos, ó, foram 41 questões de prismas e 31 questões de cilindro. Vale a pena revisar os outros sólidos? Não vale, gente. Revisa prisma e cilindro, tu vai garantir questões na prova do Enem. E esses 2 sólidos são, inclusive, os 2 sólidos mais fáceis. Ai, meu Deus, tronco, eu vou estudar tronco, olha, tronco. Ah, cone, vou estudar cone. Olha só, em 10 anos, foram 2 questões de tronco. Em 10 anos, foram 8 questões de cone. Não vai perder tempo com isso nessas 3 semanas, gente. Eu estou direcionando. Ah, olha, prisma, cilindro, é o que tu vai revisar nessas semanas antes da prova do Enem. Porque eles 2 juntos dão mais de 70 questões. Ah, olha só, e por aí vai. Quando você olha funções, por que no método 720 não tem função exponencial? Por que no método 720 não tem função logarítmica? Por que no método 720 não tem função quadrática? Porque não vale a pena nessas últimas semanas falarem sobre isso. E essas questões, elas têm um nível de dificuldade maior. Olha só, gráficos, a maioria de função do primeiro grau, e função afim. Os 2 juntos aqui dão mais de 60 questões e geram questões fáceis. É por isso que no método 720 a gente só fala de função afim. É por isso que no método 720 a gente só fala de função do primeiro grau. Gente, é mais de 700 pontos com apenas 20 questões. Na prova do Enem do ano passado, com 19 questões, já foi possível chegar a 732 pontos, gente, com apenas 19 questões. E quem faz isso é quem tem a TRI ajustada, é quem tem esses dados que eu estou dando para vocês. Tem que usar esse tipo de estratégia. Por quê? Porque você tem a nota de redação para aumentar, você tem natureza que tem um peso maior, você tem um monte de coisa lá de humanas, não dá para estudar todo o programa. Gente, e vocês devem focar também dessa forma nas demais partes. Lembra que eu disse a vocês? Amanhã eu coloco lá no nosso aplicativo um GPS de todas as disciplinas, não é só de matemática não, tá? Para que vocês olhem assim, ó. Tá assim como eu estou mostrando em matemática. Aí você vai abrir o assunto, você vai ver o assunto que mais cai, e dentro do assunto que mais cai, aliás, o conteúdo que mais cai, dentro do conteúdo que mais cai, você olha qual é o assunto, e assim você direciona a sua revisão nessa reta final. Beleza, gente? Tranquilo? Ó, veja, geometria plana. Vamos revisar tudo geometria plana? Claro que não. Olha para cá, gente. Olha para cá, eu não vou falar nada mais a não ser de áreas. Áreas. Por quê? Olha para aqui, ó. 46 questões de áreas nos últimos 10 anos. Tem conteúdo. Eu vou aqui revisar relação métrica num triângulo qualquer, uma questão nos últimos 10 anos. Eu vou revisar arcos de circunferência, 4 questões nos últimos 10 anos. E geralmente, quando essas questões caem, as pessoas erram. E quando as pessoas erram, o nível da questão ela é considerada no Enem uma questão difícil. Então, não é legal você acertar essas questões e errar as fáceis. Tua TRI vai baixar a nota. Tá? Então, repito, gente, é um método científico porque ele é baseado em dados reais. Tá bom? Ó,
Aqui, ó, onde que está aqui? Na parte de aritmética está o nosso tema de hoje, ó, sistema de numeração decimal. 48 questões nos últimos 10 anos, dá uma média aí de 4,8, foi o que aconteceu no ano de 2019. Foram 4 questões desse assunto no ano de 2019, tá? Ó, tem umas questõezinhas fáceis aqui também, ó. Probleminhas de 4 operações, múltiplos divisores, tá? Talvez eu faça uma aula bônus com isso, porque essas questões também são questões fáceis. Aí sabe o que é que pode acontecer? Se você fizer só as questões fáceis, tá? Nesse método, chegando a fazer 24, 25 questões, você vai chegar a 800 pontos. 25, 26 questões, já dá para chegar a 800 pontos. Quem quer fazer medicina e direito, ó, show de bola. Só estudar o filezinho, as questões, os conteúdos fáceis, fazer poucas questões e chegar a 800 pontos. Tu vai ter anos-luz na frente dos teus concorrentes. Linguagens, por exemplo, para você fazer 800 pontos, tem que acertar 43, 44 questões. Eu estou dizendo que matemática você pode fazer com 25, 26 questões, gente. 25, 26 questões. Tá? Ó, tranquilo, gente. Perguntas, ó, médias, que eu vou trabalhar dentro de estatística. Olha só, média aritmética 27, com média ponderada mais setas, duas juntas aqui, ó, 34 questões de médias. Olha, todo ano cai 2 questões de média na prova do Enem, que você só não precisa fazer nada, você responde lendo. Todo ano cai 2. Então, volto a repetir, mais do que ir para a prova cheio de conteúdo, você tem que ir para a prova com estratégia. A prova de matemática do Enem é mais do que conteúdo. A prova de matemática do Enem é estratégia. Quem tem a melhor estratégia tem a melhor nota. Por quê? Porque faz as melhores questões. E as melhores questões são as mais fáceis, são as básicas. Isso aumenta a tua nota, porque tu faz uma prova coerente. Tá? Quem assistiu o módulo que eu coloquei hoje da aulinha lá no nosso aplicativo da TRI já entendeu o que é que eu estou falando aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Ok. Vocês querem fazer alguma pergunta? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ó. Thalita também, Thalita tranquilo. Só Thalita que fala aqui, é? Gente, ficou claro para vocês aí agora, né? Então, não sei. Se de repente alguém havia entrado no nosso método e mesmo assim estava na dúvida, eu não sei se é para mim, porque esse ano de 2020 foi tão difícil, eu estudei tão pouco. É por isso mesmo que é para você, que estudou pouco. Eu vou te dar a estratégia correta. Eu não sei se eu acredito que é possível ou não. Tem muita gente que não acredita que é possível. Eu tenho aqui na sala 2 pessoas que tiraram mais de 700 pontos, tá? Com 20 questões. Eu mostrei para vocês agora dados reais, que é muito possível. Então, se você que está aqui ao vivo ou você que está assistindo essa aula gravada ainda tenha dúvida que poderia fazer mais de 700 pontos na prova de matemática sem sofrer, acabe com essa dúvida agora, porque você vai conseguir, sim, fazer mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem.